Hoje vamos falar sobre um assunto intrigante e chocante no mundo do futebol. Jogadores milionários que perderam absolutamente tudo e terminaram na pobreza. Vamos conhecer histórias surpreendentes e algumas vezes até assustadoras de atletas que tinham tudo para desfrutar de uma vida cheia de conforto, mas acabaram perdendo milhões por vícios, más escolhas e gastos exagerados. Entre os casos mais polêmicos está o lendário campeão mundial Miller, que viu sua fortuna evaporar em mansões, festas e carros de luxo, chegando a viver de favor na casa de amigos. Tem também o caso inacreditável de Andreas Brehme, ídolo alemão que, após investimentos fracassados, teve que trabalhar como faxineiro para quitar suas dívidas, uma queda brutal para quem decidiu uma Copa do Mundo com um pênalti histórico. E o que dizer do atacante brasileiro Regis Pitbull, que após brilhar nos campos, teve sua carreira devastada por problemas com drogas pesadas, chegando ao fundo do poço? Esses são apenas alguns dos casos que vão te impressionar neste vídeo. Se você gosta desse conteúdo e quer apoiar o nosso trabalho, aproveite agora e já deixe o seu gostei, pois isso ajuda demais o YouTube a entender que nosso vídeo é relevante, fazendo com que ele seja mostrado para mais pessoas. Não se esqueça de se inscrever no canal, já que isso ajuda diretamente o YouTube a divulgar ainda mais nosso conteúdo, permitindo que mais pessoas conheçam histórias incríveis como essas. E para quem puder dar aquele apoio extra ao nosso trabalho, considere deixar um Super Thanks, que é uma forma incrível e direta de ajudar o canal a continuar trazendo histórias interessantes para você. Se não puder ajudar dessa forma, não tem problema nenhum. Deixe aqui nos comentários qual dessas histórias mais te surpreendeu. Queremos muito saber a sua opinião. Agora se prepare, porque o vídeo está cheio de revelações chocantes. Número 10. Índio foi um lateral brasileiro que deixou sua marca no futebol, especialmente ao defender o Corinthians, onde conquistou títulos importantes como o Paulista, o Brasileiro e até o Mundial de Clubes no ano 2000. Apesar do destaque em um clube tão grande, ele nunca recebeu salários altíssimos como outros jogadores famosos da época. Desde muito jovem, sua história é marcada por origens humildes, pois cresceu em uma aldeia indígena em Minas Gerais, com raízes na comunidade Chucuru Cariri. Além do Corinthians, Índio também jogou em outros clubes brasileiros conhecidos, como Goiás, Santo André e Vitória, além de breves passagens internacionais por times da Turquia, Peru e Coreia do Sul. Mas a vida do Índio não foi somente sucesso nos gramados. Fora do campo, ele teve dificuldades para administrar o pouco dinheiro que ganhou. A fama e o ritmo acelerado de sua vida profissional levaram-no a gastar bastante em festas, noites agitadas e relacionamentos passageiros. Esses excessos acabaram esgotando as suas economias, deixando-o sem praticamente nada ao final da carreira. Após sua aposentadoria, Índio decidiu voltar às origens. Hoje, aos 44 anos, ele vive em uma aldeia indígena, a Chucuru Cariri, localizada em uma terra especialmente destinada a eles no interior de Minas Gerais. Lá, longe do luxo e da badalação que cercava o mundo do futebol, ele encontrou uma nova missão. Tornou-se professor em uma escola indígena local, ensinando e inspirando crianças e jovens com sua experiência de vida e a sabedoria que adquiriu ao longo dos anos. Sua trajetória reflete uma história de altos e baixos, mas, acima de tudo, mostra a capacidade de reinvenção e retorno às raízes. Atualmente, Índio vive uma vida mais simples e tranquila, valorizando o aprendizado que teve com suas experiências anteriores e compartilhando-as com sua comunidade. Seu exemplo é um lembrete claro das voltas que a vida pode dar e também de que nunca é tarde para recomeçar. Número 9. Andreas Brehme foi um dos maiores laterais que o futebol alemão já viu e é lembrado até hoje com muito carinho pelos fãs do esporte mundial. Dono de um talento impressionante e uma capacidade técnica invejável, ele encantou milhares de pessoas ao longo de sua carreira com seu estilo elegante, passes precisos e, principalmente,
pela habilidade rara de conseguir executar jogadas de qualidade excepcional, usando ambas as pernas com a mesma eficiência. Sua capacidade de atuar tanto na defesa quanto no apoio ao ataque tornou-o uma peça fundamental em qualquer equipe em que jogasse, seja na seleção alemã ou nos grandes clubes europeus pelos quais passou. Brehme é especialmente recordado por ter sido o autor do gol que garantiu à Alemanha Ocidental a conquista da Copa do Mundo de 1990, disputada na Itália. Naquela ocasião, em um momento decisivo de muita pressão e responsabilidade, ele bateu com extrema tranquilidade e confiança um pênalti contra a Argentina, selando a vitória por 1-0 e entrando definitivamente na história do futebol como um herói nacional. Durante sua brilhante carreira, Andreas defendeu clubes gigantes como Bayern de Munique, Inter de Milão e Kaiserslautern, acumulando títulos nacionais e internacionais que o consagraram como ídolo absoluto por onde passou. Na Inter de Milão, teve uma passagem marcante, conquistando o campeonato italiano e também uma Copa da UEFA, tornando-se referência entre os torcedores italianos devido à sua entrega em campo e profissionalismo exemplar. Apesar de todo o sucesso em sua trajetória esportiva, a vida pós-carreira não foi tão generosa com ele quanto a fase dentro dos gramados. Andreas enfrentou grandes dificuldades financeiras após se aposentar do futebol profissional, principalmente devido a investimentos mal-sucedidos e decisões financeiras equivocadas que levaram à perda de praticamente toda a sua fortuna. Esse cenário difícil obrigou-o, em determinado momento, a trabalhar em funções simples e bastante humildes para conseguir quitar dívidas acumuladas ao longo dos anos. A história de Brehme tornou-se um exemplo claro das dificuldades que atletas profissionais podem enfrentar após encerrarem suas carreiras, mostrando o quanto é fundamental o planejamento financeiro e o preparo emocional para lidar com o sucesso e a fama conquistados ainda jovem. Sua situação financeira complicada comoveu fãs, amigos e ex-companheiros, evidenciando como o mundo esportivo pode ser desafiador e exigir muito mais do que apenas talento em campo. Andreas Brehme, infelizmente, faleceu recentemente, em fevereiro de 2024, aos 63 anos, deixando uma lembrança positiva de um jogador brilhante, batalhador e carismático, que encantou multidões e escreveu capítulos inesquecíveis na história do esporte, sendo lembrado com respeito não apenas pelos torcedores alemães, mas por todos que tiveram o prazer de vê-lo jogar e que acompanharam sua trajetória tão cheia de altos e baixos, glórias e dificuldades pessoais. A trajetória dele também serve como uma importante lição de vida sobre como administrar com responsabilidade os frutos do sucesso, além de reforçar o valor da humildade e da coragem diante das dificuldades que surgem no caminho, mesmo para grandes ídolos esportivos. Número 8. Sérgio Ricardo. Mais conhecido carinhosamente como Serginho das Arábias, apelido que ganhou graças ao sucesso que teve atuando no Oriente Médio, é um ex-jogador brasileiro que iniciou sua carreira no futebol profissional com grande destaque no Fluminense de Feira de Santana, na Bahia, e rapidamente chamou a atenção dos clubes maiores do país, chegando jovem ao Corinthians aos 21 anos, onde teve sua primeira grande oportunidade em nível nacional. Depois, passou por clubes bastante tradicionais como Vasco da Gama, Vitória e Botafogo, construindo uma trajetória sólida antes de decidir buscar novos desafios fora do país. Sua habilidade técnica e facilidade para marcar gols fizeram com que se destacasse principalmente em países como Turquia, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, onde atuou durante anos e acumulou uma verdadeira fortuna, vivendo uma vida de extremo luxo e conforto naquela época. Ele chegou a possuir carros luxuosos, frequentar festas constantes e aproveitar o máximo da vida noturna, o que acabou se tornando posteriormente sua maior fragilidade. Após retornar ao Brasil e encerrar a carreira profissional, Serginho percebeu que havia gastado praticamente toda sua riqueza acumulada devido aos excessos, principalmente com festas, bebidas e o estilo de vida extravagante que levava na época do auge financeiro. Hoje, aos 49 anos,
Serginho vive uma realidade completamente diferente daquela que já experimentou no auge da fama. Adotou uma vida muito mais simples e tranquila, dedicando-se ao showball pelo Fluminense, um esporte bastante popular entre ex-jogadores brasileiros, e recentemente, em 2019, converteu-se ao islamismo, mudança que reflete um novo capítulo pessoal na sua história, trazendo a ele maior equilíbrio e serenidade após os tempos conturbados do passado. Número 7. Asamoah Gyan, jogador ganês, é um jogador ganês reconhecido mundialmente por seu talento impressionante e principalmente por seu papel marcante na Seleção Nacional de Gana, onde se tornou o maior artilheiro da história com impressionantes 51 gols marcados. Durante sua trajetória, Gyan ficou conhecido pelo estilo artilheiro, carismático e decidido, destacando-se principalmente na Copa do Mundo, onde ganhou fama global após atuações memoráveis. Sua carreira internacional começou cedo, saindo da África para o futebol europeu, onde atuou inicialmente na Udinese, da Itália, e depois passou pelo Rennes, clube da França. Mas seu reconhecimento maior veio jogando no Oriente Médio e na China, lugares em que acumulou verdadeiras fortunas. Ele chegou a receber salários impressionantes, figurando entre os 10 jogadores mais bem pagos do planeta enquanto esteve na China, recebendo aproximadamente 4,5 milhões de dólares mensais. Porém, mesmo com ganhos financeiros altíssimos, Gyan viveu momentos delicados na vida pessoal, especialmente por conta de disputas familiares e judiciais relacionadas a questões de pensão alimentícia e paternidade, que acabaram afetando significativamente sua situação econômica e imagem pública. Em 2018, ele chamou a atenção ao declarar publicamente estar passando por dificuldades financeiras, inclusive alegando ter menos de R$ 1.000 em sua conta bancária, o que gerou surpresa, especialmente pelo fato de ter sido até então um dos jogadores mais bem pagos do mundo na época. Ele recebia um salário milionário atuando no futebol chinês. Pouco tempo depois, entretanto, o jogador explicou que suas dificuldades estavam relacionadas a atrasos salariais em seu clube na época, o Kayserispor, da Turquia, negando uma falência total, embora tenha tido perdas financeiras substanciais. Mais tarde, Gyan enfrentou um divórcio complicado que envolveu questões delicadas sobre divisão patrimonial, chegando a um acordo final com sua ex-esposa. Em 2023, após uma longa trajetória marcada por altos e baixos, ele anunciou oficialmente sua aposentadoria do futebol profissional, encerrando uma carreira rica em gols e histórias. Hoje, com 38 anos, Gyan afirma ter planos para permanecer no futebol trabalhando fora dos gramados, especialmente orientando e apoiando novos talentos, usando sua vasta experiência internacional para ajudar futuras gerações a evitarem os erros financeiros e pessoais que ele próprio enfrentou ao longo de sua trajetória esportiva. Número 6. Marinho Chagas foi um jogador brasileiro que ficou marcado no futebol nacional e internacional não só por seu grande talento, mas também pela personalidade carismática e irreverente, que conquistou torcedores e admiradores no Brasil e no mundo inteiro. Conhecido popularmente como a Bruxa, apelido dado graças ao estilo diferenciado, tanto dentro como fora dos gramados, ele se destacou especialmente durante a década de 70, período em que se tornou um ícone não só pela técnica refinada, mas também pela sua personalidade carismática e vibrante, que ia além do futebol e refletia diretamente em seu comportamento cotidiano. Natural de Natal, no Rio Grande do Norte, Marinho iniciou sua trajetória no futebol atuando por clubes locais potiguares, onde chamou a atenção rapidamente graças à sua técnica avançada e seu jeito espontâneo e marcante de jogar, o que o levou rapidamente a clubes de maior expressão nacional. Após brilhar intensamente no Náutico, de Pernambuco, ele alcançou o destaque máximo ao se transferir para o Botafogo do Rio de Janeiro, clube no qual viveu anos incríveis e marcou seu nome na história do futebol brasileiro. Seu talento incomum para um lateral esquerdo, com ataques constantes, chutes precisos de longa distância,
Cruzamentos milimétricos e impressionante visão de jogo tornou-o um jogador à frente de seu tempo. Marinho possuía características incomuns para laterais daquele período, sempre avançando com ousadia, partindo para cima dos adversários e sendo decisivo tanto na defesa quanto no ataque, o que fez dele uma referência no futebol mundial. Foi justamente por suas atuações excepcionais que Marinho chegou à seleção brasileira, tornando-se titular absoluto na Copa do Mundo de 1974, disputada na Alemanha, onde teve atuações memoráveis e acabou sendo eleito o melhor lateral da competição. Ele deixou fãs apaixonados por sua entrega em campo e pela personalidade autêntica que demonstrava a cada partida, independentemente do resultado ou da pressão do momento. Marinho era muito mais do que um grande jogador. Ele era uma figura emblemática, símbolo de uma época de transição no futebol, marcada pela ousadia e criatividade. Sua imagem era marcante também fora do campo, onde exibia cabelos loiros longos, roupas extravagantes, muitos colares dourados e carros luxuosos. Essa vida intensa e cheia de ostentação era uma das principais marcas de sua personalidade extrovertida, levando-o a gastar fortunas em festas, carros importados e roupas caras, o que infelizmente acabou prejudicando significativamente sua vida financeira após a aposentadoria. O estilo de vida agitado e o consumo excessivo de álcool foram fatores determinantes para a perda gradativa de seu patrimônio. Após encerrar a carreira profissional como jogador, Marinho tentou continuar no futebol atuando como treinador, mas infelizmente não obteve o mesmo sucesso que havia conquistado como atleta. Enfrentando dificuldades financeiras crescentes, resultantes das escolhas que fez no passado. Ao longo dos anos seguintes, a situação econômica de Marinho piorou drasticamente e ele precisou se adaptar a uma vida muito mais simples e modesta, longe do luxo que havia desfrutado no auge da fama. Mesmo assim, Marinho sempre manteve sua essência simpática, sorridente e acessível, sendo lembrado com carinho pelos torcedores que acompanhavam sua história, especialmente em sua cidade natal. Infelizmente, Marinho Chagas faleceu em 2014, aos 62 anos, vítima de complicações decorrentes de uma hemorragia interna causada pelo consumo excessivo e prolongado de álcool, uma triste consequência de seu estilo de vida que acabou trazendo prejuízos irreversíveis à sua saúde. Sua partida deixou saudades imensas entre fãs, familiares e amigos próximos, além de servir como um alerta importante sobre os perigos de uma vida desequilibrada. Mesmo com todos esses altos e baixos, Marinho Chagas permanece eternizado como um dos jogadores mais queridos e lembrados da história do futebol brasileiro, um lateral esquerdo fenomenal que deixou uma marca profunda no esporte e na cultura popular do país. Sua trajetória, cheia de brilho e também desafios, mostra o lado humano por trás do atleta de sucesso, evidenciando como a fama e o dinheiro, se não forem administrados com sabedoria, podem levar a situações delicadas. Número 5. Flávio Donizete é um ex-zagueiro brasileiro que viveu momentos marcantes no futebol, especialmente defendendo as cores do São Paulo Futebol Clube, clube que o revelou nas categorias de base e pelo qual foi promovido ao time profissional em 2004, justamente em uma fase gloriosa do tricolor paulista que naquele período conquistava títulos importantes, como a Libertadores e o Mundial de Clubes em 2005. Apesar de não ter se tornado titular absoluto no elenco principal, Donizete teve participação no grupo que conquistou esses títulos históricos, ganhando visibilidade e reconhecimento inicial em sua carreira. Mas, infelizmente, após essa fase promissora, sua trajetória sofreu alguns reveses sérios devido a uma série de lesões, que o afastaram dos gramados por períodos prolongados e acabaram por prejudicar seu desempenho técnico e físico. Foi nesse momento mais vulnerável que Flávio acabou se envolvendo com drogas pesadas, especialmente a cocaína, tornando-se dependente químico rapidamente. Essa dependência foi devastadora para ele, afetando profundamente sua vida pessoal e financeira. Chegou ao ponto extremo de vender suas medalhas e outros bens conquistados no futebol para sustentar seu vício, o que gerou uma grande repercussão na mídia e chamou a atenção do público, especialmente quando ele revelou sua luta em programas televisivos como no Domingo Show, da TV Record, onde emocionou muita gente ao reencontrar Cafu, seu ex-companheiro de São Paulo, que lhe devolveu as medalhas simbólicas dos títulos conquistados, já que as originais haviam sido vendidas.
A trajetória dele, a partir dali, começou a tomar um rumo diferente. Flávio foi internado em uma clínica de reabilitação e conseguiu se manter sóbrio após anos de batalha pessoal contra o vício. Com muito esforço e apoio profissional, ele conseguiu se reerguer aos poucos, retomando contato com o futebol profissional, ao receber uma oportunidade para atuar na Portuguesa na disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. Contudo, sua luta com as drogas era forte demais, e as crises de abstinência ainda atrapalhavam muito sua rotina de treinos e sua capacidade física, tornando impossível retomar plenamente a carreira profissional. Diante desse cenário, Flávio optou por se afastar definitivamente dos gramados e, decidido a reconstruir sua vida longe das substâncias, passou a trabalhar com futebol feminino, especialmente em categorias de base, onde conseguiu se reencontrar profissionalmente e socialmente. Atualmente, Flávio Donizete, com 40 anos, está sóbrio, focado em ajudar jovens talentos femininos no futebol e mantendo um discurso aberto e honesto sobre os perigos das drogas, além de buscar ser exemplo positivo após tantas batalhas pessoais. Sua história é um testemunho poderoso sobre os altos e baixos que atletas podem enfrentar durante e após suas carreiras esportivas, mostrando também a importância da resiliência e da superação, independentemente das dificuldades que possam surgir pelo caminho. Número 4, Macedo, cujo nome completo é Natanael dos Santos Macedo, é um ex-atacante brasileiro que viveu grandes momentos no futebol nacional, especialmente defendendo o São Paulo Futebol Clube na era vitoriosa comandada pelo lendário técnico Tele Santana. Sua trajetória profissional começou no interior paulista, mas foi no São Paulo onde realmente brilhou e conquistou títulos que marcaram época, como o bicampeonato da Libertadores e o bicampeonato mundial, sendo peça fundamental dessas conquistas históricas. Com uma boa capacidade técnica, movimentação inteligente e faro para o gol, Macedo rapidamente se destacou, ganhando a admiração da torcida tricolor e dos amantes do futebol brasileiro, conquistando o respeito também dos colegas de equipe pela dedicação em campo. Além do São Paulo, Macedo passou por outros grandes clubes brasileiros, como Vasco, Cruzeiro, Grêmio e Santos, mostrando versatilidade e mantendo um bom nível em diversas equipes diferentes, sempre deixando boas recordações por onde passou. Contudo, apesar de ter ganhado muito dinheiro durante a carreira profissional, estima-se que ele acumulou algo em torno de 10 milhões de dólares. Macedo teve grandes dificuldades financeiras após pendurar as chuteiras. Ele mesmo reconheceu em entrevistas posteriores que não soube lidar com a fortuna conquistada, admitindo gastar dinheiro com extrema facilidade, especialmente em carros luxuosos, festas e mulheres, o que rapidamente esgotou seu patrimônio. Ao se aposentar oficialmente do futebol, ele se viu diante de uma situação financeira muito complicada, sem ter guardado praticamente nada do que havia ganho ao longo dos anos de sucesso nos gramados. Como consequência, Macedo passou a jogar partidas em equipes amadoras e eventos beneficentes, recebendo valores simbólicos para complementar sua renda. Apesar desses desafios, Macedo nunca desistiu e procurou formas de reconstruir sua vida de maneira honesta e digna, trabalhando atualmente como empresário de jovens jogadores, utilizando sua experiência para orientar novos talentos que buscam sucesso no esporte. Inclusive, um dos jovens atletas agenciados por ele é o lateral direito Diego Macedo, que é seu sobrinho e tem feito uma carreira sólida no futebol nacional. Hoje, com 54 anos, vivendo em Americana, sua cidade natal, Macedo mantém uma postura humilde e dedicada, esforçando-se diariamente para recuperar parte do que perdeu e construir novamente sua vida financeira e pessoal, sempre mantendo um discurso amigável, positivo e otimista sobre seu futuro e sobre o esporte que tanto ama. Número 3, Regis Pitbull é um ex-jogador brasileiro que atuava como atacante, muito conhecido pela sua personalidade forte, raça e energia intensa dentro de campo, o que rendeu a ele o apelido marcante que o acompanhou durante toda a carreira. Seu nome verdadeiro é Regis Fernandes Silva, mas o apelido Pitbull rapidamente se tornou mais famoso do que seu próprio sobrenome, graças ao estilo aguerrido e combativo que demonstrava nos gramados. Regis começou sua trajetória profissional no Comercial de Ribeirão Preto, equipe pela qual chamou atenção ainda jovem por sua velocidade e habilidade no ataque, despertando o interesse de clubes internacionais.
Logo, ele fez uma transferência para o futebol europeu, jogando brevemente em Portugal, mas retornou ao Brasil logo em seguida, onde viveu momentos marcantes na Ponte Preta, clube em que se destacou significativamente em meados dos anos 2000. Em 2004, Regis teve uma rápida passagem pelo Corinthians, um momento marcante na sua carreira devido à popularidade e pressão que envolve atuar em um dos maiores clubes brasileiros, mas ali acabou não tendo o desempenho que se esperava dele. Posteriormente, ele ainda passou por outras equipes com menor expressão no cenário nacional, como Inter de Limeira e ABC de Natal, buscando manter-se competitivo e recuperar sua melhor forma técnica. Porém, a carreira de Regis Pitbull foi prejudicada por situações complicadas fora dos campos, especialmente envolvendo o uso de substâncias proibidas. Em certo momento, durante sua passagem pelo Rio Branco de Minas Gerais, ele foi pego em exames antidoping mais de uma vez, situação que acabou prejudicando bastante a sua reputação e suas oportunidades no futebol. Com a aposentadoria chegando precocemente, os problemas de Regis só aumentaram, levando-o a enfrentar sérias dificuldades financeiras e pessoais, principalmente relacionadas ao seu vício em substâncias químicas. Durante muitos anos, o ex-jogador lutou contra essa dependência, precisando inclusive se internar em clínicas de reabilitação para tentar superar seus problemas e reconstruir sua vida. Em 2022, Regis parecia ter dado uma virada positiva na sua trajetória ao conseguir um emprego na fábrica de um amigo de infância, demonstrando uma disposição grande em recomeçar sua vida longe dos vícios, permanecendo limpo por um período considerável. Infelizmente, recentemente, de acordo com informações divulgadas por familiares, Regis teria voltado a enfrentar problemas com o vício, o que trouxe novamente preocupação para as pessoas próximas a ele e aos fãs que acompanharam sua história desde os tempos de futebol. Número 2. Miller, cujo nome verdadeiro é Luiz Antônio Correa da Costa, foi um atacante brasileiro de grande destaque nas décadas de 80 e 90, especialmente conhecido por suas atuações brilhantes no São Paulo Futebol Clube. Ele iniciou sua carreira profissional no Clube Paulista em 1984, rapidamente conquistando espaço no time e se tornando um ídolo para a torcida devido à sua habilidade técnica, velocidade e facilidade em marcar gols decisivos em momentos importantes. Ao longo dos anos defendendo a camisa tricolor, Miller ajudou o clube a alcançar títulos memoráveis, incluindo 2 mundiais de clubes, 2 Copas Libertadores da América e 2 títulos brasileiros, gravando definitivamente seu nome na história do São Paulo e no coração de seus torcedores. Além do sucesso no São Paulo, Miller ainda passou por outros grandes times brasileiros, como Palmeiras e Cruzeiro, equipes nas quais também teve passagens vitoriosas e demonstrou grande talento dentro de campo. A consagração máxima de sua carreira aconteceu pela seleção brasileira, ao integrar o elenco que conquistou a Copa do Mundo de 1994 nos Estados Unidos, colocando seu nome entre os campeões mundiais brasileiros e eternizando sua história no esporte nacional. Contudo, mesmo com todo o sucesso esportivo e financeiro alcançado durante a carreira, Miller acabou enfrentando sérios problemas após sua aposentadoria, principalmente devido à má administração financeira e aos gastos excessivos com um estilo de vida luxuoso e extravagante. Ele próprio reconhece que nunca teve o preparo necessário para lidar com fama, dinheiro e sucesso repentino, admitindo ter desperdiçado boa parte do patrimônio acumulado em mansões caras, carros luxuosos, festas extravagantes e relacionamentos passageiros. Para se ter uma ideia da intensidade desses gastos, ele chegou a ter até 10 carros de luxo em sua garagem simultaneamente, fato que demonstra o quanto sua relação com dinheiro foi marcada por impulsos e exageros, algo que ele próprio reconhece ter sido um erro ao olhar para trás. Com o fim de sua carreira esportiva, os problemas financeiros se tornaram evidentes, levando Miller a enfrentar situações bastante difíceis, como acusações por parte de sua ex-esposa relacionadas a pensões alimentícias não pagas e até mesmo o constrangimento de precisar morar temporariamente na casa de amigos. Contudo, Miller encontrou forças para superar essa fase difícil, aproveitando sua experiência e conhecimento do futebol para se reinventar. Atualmente, aos 58 anos, ele atua como comentarista esportivo na TV Gazeta,
onde conseguiu restabelecer a estabilidade financeira e também recuperar parte de sua dignidade pessoal e profissional. Hoje em dia, Miller fala abertamente sobre os erros do passado, assumindo suas falhas com honestidade e destacando a importância de orientar jovens jogadores a administrar melhor suas carreiras e fortunas. Sua história é um exemplo claro das dificuldades enfrentadas por atletas que, mesmo talentosos, podem se perder diante das armadilhas do sucesso repentino, mas também mostra como é possível aprender com os próprios erros, reencontrar novos caminhos e escrever um novo capítulo na vida pessoal e profissional após o fim dos dias de glória no esporte. Número 1. Iván Zamorano é considerado até hoje um dos maiores jogadores chilenos da história. Lembrado principalmente pelo talento impressionante como atacante e pelos gols que marcaram gerações apaixonadas por futebol. Dono de uma cabeçada poderosa e uma presença marcante dentro da área, Zamorano construiu uma carreira brilhante e vitoriosa, especialmente durante os anos 90, atuando por alguns dos clubes mais renomados do futebol europeu. Sua trajetória internacional começou no Sevilha, da Espanha, mas foi no Real Madrid que ele ganhou fama mundial e tornou-se ídolo absoluto, conquistando títulos importantes e demonstrando uma incrível capacidade de decidir jogos com gols fundamentais. Depois, transferiu-se para a Inter de Milão, na Itália, onde viveu outro período espetacular, fazendo parceria histórica com grandes craques como Ronaldo Fenômeno e consolidando ainda mais seu prestígio mundial. Ao longo de sua trajetória, Zamorano marcou quase 300 gols, o que mostra claramente a importância que teve em todos os clubes pelos quais passou. Apesar do sucesso nos gramados, a vida de Zamorano também passou por períodos bastante complicados fora dos campos. Após encerrar a carreira como jogador profissional, decidiu investir parte da sua fortuna no desenvolvimento do futebol no Chile, criando um clube desportivo com seu próprio nome, um projeto que tinha o objetivo nobre de fomentar talentos locais. Infelizmente, os resultados desses investimentos não foram os esperados, e a iniciativa acabou gerando dívidas milionárias, fazendo com que Iván enfrentasse sérios problemas financeiros. Comentarista de em futebol pouco em uma tempo, emissora de ele televisão precisou de seu lidar com a país. perda de grande Natural parte de de seu Colônia de Maipo, patrimônio, região incluindo periférica da imóveis de cidade de luxo, automóveis caros e até mesmo um armazém que possuía. Em meio a esse cenário delicado, Zamorano passou a contar com o apoio de amigos e parceiros próximos, que o ajudaram a reorganizar suas finanças e seguir com seus projetos pessoais e profissionais, mesmo em meio às dificuldades. Atualmente, Zamorano, aos 57 anos, continua sendo uma referência no esporte chileno, lembrado com muito carinho pelos fãs do futebol, não apenas por seus gols e títulos, mas também pela postura humilde e determinada diante das adversidades da vida. Sua trajetória serve como um exemplo valioso sobre como o sucesso nos gramados nem sempre garante estabilidade permanente e como é fundamental ter planejamento e cuidado com as decisões financeiras tomadas ao longo da carreira. Mesmo assim, Zamorano segue firme, admirado pelo caráter, pela luta constante para superar dificuldades e pela contribuição ao futebol chileno e internacional. Sua história, com altos e baixos, reforça a importância da perseverança, resiliência e coragem para enfrentar os desafios que surgem após o fim de uma carreira brilhante no esporte.